minha bolsa aqui de estágio era R$ 900, eu devia ter mais um vale gasolina, alguma coisa assim, só que eu gastava mais do que isso para ir trabalhar, então eu não ganhava dinheiro. E eu lembro de uma situação onde eu fui pedir aumento para minha chefe ali na época, né? E, aliás, me conta, vocês já foram estagiários um dia, galera? É uma coisa loucura, né? Nunca esqueço, boa época aqui. E aí, aliás, na Hershey's, muito interessante, eu engordei 16 quilos em 6 meses na Hershey's. Eu tinha, na minha mesa, tinha uma gaveta aqui, assim, ó, com vários chocolates. Eu tinha uma caixa de cookies and cream ali. Um dia eu cheguei em casa, tinha mais de 120 barras de chocolate. É uma loucura. Enfim, aí eu cheguei nessa reunião com a minha superiora, né? E aí eu falei assim, olha, moça, eu preciso aumentar o meu salário, porque eu preciso ganhar algum dinheiro. E eu precisava de aumentar muito pouco, sei lá, 100, 200, 300 reais, que para mim era muito, né? E ela chegou para mim e falou, olha só, Thiago, eu te entendo, mas na sua época eu trabalhava muito mais que um estagiário. Porque se eu queria ser um gerente, né, eu primeiro precisava agir como um gerente para depois ser remunerado como um gerente. E eu estava agindo como estagiário, querendo ser remunerado como um gerente para que depois eu começasse a agir como um gerente. Então, não é primeiro o prêmio, depois a responsabilidade. É primeiro a responsabilidade, depois o prêmio. Então, isso aqui foi um grande aprendizado para mim, tá? E aí, é por isso que para mim essa frase é tão importante. Aquele que faz mais do que lhe é pago, em breve será bem pago por aquilo que faz. Uma frase que eu ouvi do Napoleon Hill, né? Por quê? Porque de fato, o primeiro eu agrego valor, depois o outro me recompensa por isso. E na Hershey's, o que eu entendi, né? Qual foi o grande aprendizado lá? O grande aprendizado é que eu precisava de líderes, né? Por quê? Porque eu não estava sendo capaz de me autoliderar ainda. Então, ou você precisa de um líder para te gerir, o líder é diferente do chefe, o líder ele te desenvolve, ele te impulsiona. Ou você precisa se autoliderar. Eu não tinha essa convicção, não tinha esse mundo da internet que a gente tem hoje, não tinha um Thiago aqui fazendo esse papel para você de líder, de mentor. Então eu não sabia muito quem buscar, como agir. Então eu simplesmente fazia do meu jeito. Tá? Então isso aqui foi um grande aprendizado que eu tive na Hershey's. Depois disso, né, eu saí da Hershey's e eu tinha ainda aquela visão de trabalhar no mercado financeiro. Então olha como eram as coisas. Lá do Outback eu tinha a visão de trabalhar no mercado financeiro e ficar rico. Aí na Hershey's eu tinha a visão de trabalhar no mercado financeiro. E eu lembro que lá na Hershey's eu sentava perto do presidente da Hershey's. Né, a gente sentava quase que do lado, uma cadeira do lado. Ele chamava Aloysio Perequito, né? E eu lembro que eu já gostava de ações, fazia um monte de cagada naquela época. Eu lembro que eu perdi meu primeiro dinheiro em bolsa naquela época, mas foi importante porque foi quando eu aprendi sobre, né, perdas. Aprendi sobre como a ganância, o medo e a impaciência geram prejuízos. Mas foi muito importante que eu estava próximo dele, ele me ensinou um monte de coisa naquela época. E aí eu, de um determinado ponto, passei numa prova de certificação. Eu passei no CPA, né, CPA 20, e eu achei que eu ia imediatamente ser contratado por um banco de investimentos. Eu me demiti da Hershey's. Eles pediram para eu ficar, falaram que eu ia ser efetivado, mas eu, de fato, queria trabalhar no mercado financeiro. Nesse momento, eu não entrei no mercado financeiro como eu imaginava, mas eu quase entrei no mercado financeiro, porque eu fui contratado por uma consultoria de recrutamento e seleção, uma empresa de headhunting mesmo, tá? E nessa empresa de headhunting, eu aprendi muita coisa, porque eu contratava para o mercado financeiro. Eu não estava no mercado financeiro, mas eu estava ali na beiradinha, né? Então eu saí do garçom, marketing, recrutando para o mercado financeiro, eu estava ali na beiradinha, não estava no mercado, mas já estava recrutando para o mercado, né? O que eu fazia? Eu basicamente recrutava para o Banco Santander na época. Então olha o que eu fazia. Eu precisava recrutar gerentes de banco para o Santander. E aí nessa época, né, o que aconteceu foi que basicamente eu precisava tirar gerentes do Itaú e colocar no Santander. E aí eu vou contar um pouquinho do que eu fazia para você entender o meu aprendizado lá, tá? Eu ligava numa agência do Itaú, né? E aí você tem tudo na internet, então você tinha ali a agência do Itaú, por exemplo, a agência 2022, né? Eu ligava na agência do Itaú,
Fala, tudo bem? Aqui é o Bruno Lopes, né? E eu falo aqui de uma organização, eu quero mandar convites nominais para os gerentes aí da instituição, porque a gente quer convidá-los para um evento que a gente vai ter sobre mercado financeiro, né? Aí eles passavam o nome, tem a Joana, que é gerente pessoa física. Eu falo, qual é o segmento dela? Ela é Uniclass, tá bom. E o João? O João é gerente PJ Corporate, né? E o Flávio? O Flávio é gerente pessoa física do Private. Eu falo, legal. E aí eu pegava, mapeava toda a agência e eu colocava tudo numa planilha de Excel. Aí depois eu precisava recrutar gerente para o Santander. E aí eu falei, opa, essa agência do Itaú está aqui do lado. Aí eu ligava na agência do Itaú e falava, tudo bem, aqui é o Thiago Nigro, né? E eu quero falar com a Ana. Sobre o quê? Não, é particular. E eles sempre passavam, porque ela é uma gerente que atendia clientes, né? Eu falava, Ana, tudo bem? Eu sou aqui o Thiago, dessa consultoria de recrutamento e seleção. A gente tem uma vaga em aberto numa agência próxima de você, queria bater um papo com você. Aí eu falava, opa, claro, pois não. Aí eu falava, olha, qual que é o tamanho da sua carteira de ativos? Qual que é o tamanho da sua carteira de passivos? Queria confirmar o seu salário e benefícios. A gente tem esse salário e benefícios aqui nesse banco concorrente. Faz sentido para você bater um papo? Faz. Legal. Aí eu pegava 3 candidatos, mandava para entrevista aqui nesse banco. E aí, quando rolava o placement, que é quando um gerente de RH recrutava essa pessoa, a empresa que eu trabalhava ganhava 3 vezes o salário dessa pessoa. Era o placement, era o nosso custo. Então aqui eu aprendi muita coisa. O que eu aprendi basicamente foi que você precisa de um modelo de negócios, você precisa de um modelo de vendas. Tá? Se você encontra um modelo de vendas, você começa a sair desse modo sobrevivência e começa a dar um próximo passo. Tá? Então eu aprendi um modelo de vendas. Tá? Mais para frente, o que eu percebi? Eu falei, cara, mas esse modelo de vendas ele funciona, mas eu não quero ficar falando que eu não sou uma pessoa, né? Eu sou o Thiago Nigro e pronto. Né? Então eu aprendi 2 coisas aqui. Primeiro, o que eu não queria fazer, eu não quero falar que eu não sou o Thiago Nigro. Segundo, eu aprendi que o modelo de vendas, ele, quando é replicável, ele funciona muito para o negócio. E aí eu comecei a entender a importância desse modelo de vendas. Só que eu também entendi que não é só um bom vendedor que vende, um bom modelo de vendas está acima disso. Por isso que a minha conclusão é que bons vendedores fazem dinheiro hoje. Mas bons modelos de venda fazem dinheiro sempre. Então, ou você desenvolve um modelo de vendas, um modelo consistente de qualquer coisa que seja, ou você trabalha numa empresa que você possa influenciar na construção do modelo de vendas ou no modelo de geração de resultado da sua área para que você possa ter uma previsibilidade de geração de receita.